Boa noite a todos, estamos ao vivo aqui na Comunidade Espírita Nova Era do Vale do Jequiriçá, Bahia. Um abraço a José Alberto, a todo mundo aí que está conectado, a Rádio Transvale FM, que esse é um apoio da Rádio Transvale, e DG Music. Um abraço ao meu irmão Celso Seara, que está lá em Vitória da Conquista, se recuperando da sua parte alérgica aí, mas vai dar tudo certo, meu irmão. Forte abraço para você. Boa noite, James, seja bem-vindo aqui à Comunidade Espírita Nova Era do Vale do Jequiriçá, Bahia. Boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, ao nosso digníssimo Luciano, aos nossos companheiros do Vale do Jequiriçá, na pessoa de Zé Alberto, de Celso, a todos vocês desta instituição que tem abrilhantado aí no Vale do Jequiriçá. É um prazer estar com todos vocês. Com certeza. Vou começar cantando a canção para vocês. No final volto de Amisnei para continuar com a palestra aí. Vamos lá. Não sou perfeito, estou ainda sendo feito, e por ter muito defeito, vivo em constante construção. Sou rarefeito, não sou a causa e respeito da raiz que me fez fruto, desfruto a divina condição. Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelados, eu pego as estrelas com a mão. Enquanto a agonia cruza a estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão. Sou seresteiro, sou poeta, sou romeiro, com palavra amor primeiro, vou rabiscando o coração. Vou pela rua, minha alma às vezes nua, de joelhos pede ao tempo a ponta do seu cobertor. Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelados, eu pego as estrelas com a mão. Enquanto a agonia cruza a estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão. Vou pelo mundo, cruzo estradas no segundo, mundo imenso, vasto e fundo, tudo alojado em meu olhar. Sou retirante, sou ao rio semelhante, se me barra ao profundo, depois vou buscar outro lugar. Boa noite a todos vocês, e é com você. Tá aparecendo outra imagem aí, Luciano. Oi? Tá, eu tô vendo outra imagem aí. Não, aqui tá normal. Tá normal aí? Tá normal. Eu não tô lhe vendo. E agora, tá me vendo? Não, não tô lhe vendo não. Eu tô vendo aí um braço, alguma coisa aí. Não, Eu só tô me... tá normal, a transmissão tá ok. Você pode continuar, vou deixar você na tela principal aí. Beleza? Ok. Valeu, meu irmão. Bom trabalho. Muita paz a todos os nossos companheiros. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco. A força libertadora do Espiritismo, como o Espiritismo pode nos fortalecer diante dos grandes desafios que ora nós estamos enfrentando. O nosso universo, ele foi construído pela força soberana das maiores de todas as forças existente no universo, que é o Deus, o Pai Criador. O universo é a mais pura expressão do amor de Deus
para com todas as formas de vida. E nós sabemos, conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. E os Espíritos responderam a Allan Kardec que Deus é a mais pura expressão do amor, é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. E quando Deus, no seu verbo divino, como está escrito no Velho Testamento, o Fiat Lux, faça-se a luz. E o universo é este coágulo divino da mente desta consciência deste ser espiritual que é o Criador. E os mundos foram surgindo à medida que o Criador, na sua mais pura expressão de amor, fez com que os mundos começassem a surgir para ser o habitat dos espíritos em evolução em todos os quadrantes do universo. O nosso sistema solar, esta estrela de quinta grandeza, que se encontra na periferia da nossa galáxia, ela passaria por uma grande fecundação de amor dos co-criadores em plano maior, que são os espíritos. Os co-criadores em plano maior são os espíritos, os engenheiros siderais, os arquitetos divinos que trabalham com Cristo neste grande projeto de elaborar os planetas que servirá de habitat transitório àquelas almas ou espíritos que vai transitar nesses mundos em grandes transições. Quando o amor esteve na Terra. Quando o amor esteve na Terra, era a presença do grande Cristo planetário este que construiu o planeta Terra, que ao longo dos 4,5 bilhões de anos foi elaborando gradativamente ao longo dos milhões e milhões de anos com o seu campo gravitacional de amor para a formação do que seria mais tarde o nosso orbe terrestre. Quando o amor esteve na Terra, era a presença deste grande engenheiro sideral, deste coágulo de amor, desta partícula divina do amor, que é o Cristo, o Logos divino, iria mergulhar neste mundo em litígio. O próprio governador estaria entre nós, apresentando-nos uma boa nova, apresentando-nos a Constituição Divina, esta Constituição Divina que rege todos os mundos em evolução, quer seja os mundos primitivos, quer seja os mundos medianos e quer seja também os mundos que já se encontram em estágios de bem-aventurança. Então, essa Constituição Divina é a lei de amor, é a boa nova, esta boa nova que este Logos divino, que seria conhecido na Terra como Jesus de Nazaré, o filho de Maria e o filho do nosso, me fugiu agora o nome dele, olha que coisa, não é? E que ambos seriam os responsáveis para a missão espiritual deste jovem rapaz que teria uma existência curta na Terra, de 33 anos de idade terrestre,
e que Jesus, durante a sua estadia na terra, ele iria fincar as diretrizes de segurança para o progresso espiritual da humanidade. Jesus, certamente, envia o seu primeiro missionário com o advento da primeira missão na Terra. A primeira revelação para a humanidade seria o advento dos antigos profetas na pessoa de Moisés. Era a grande revelação para a humanidade. Moisés, certamente junto com os pensadores da antiga Grécia, em Sócrates, Platão, que foram os precursores do espiritismo que ocorreria no futuro da humanidade como o advento da terceira revelação. E esta segunda revelação seria a própria presença do Cristo entre nós, e que ele iria apresentar esta boa nova. A boa nova, na realidade, ela é as parábolas de Jesus. Essas parábolas cósmicas, ela tem a conotação terapêutica de transformar as almas humanas encarnadas na Terra em homens de bem. Eu sempre digo que todas as parábolas, elas estão interconectadas. Uma parábola retroalimenta a outras parábolas. Então, é um sistema de rede. Então, Jesus, conhecendo as entranhas da alma humana, do lado sombra que ainda permanece em nós, e que todos estão em busca dessa plenitude interior, em busca dessa luz divina que existe em nós, porque nós somos constituídos deste coágulo divino, como Jesus iria afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. E na qualidade da luz do mundo, eu e vocês poderão fazer muito mais. Jesus nos dizia que todos nós somos iguais perante essa consciência do Criador, e que tivemos um ponto de partida, um princípio de que nós fomos criados rumo às estrelas do infinito, e que cada um se encontra no seu estágio de evolução. Há um momento na vida de Jesus quando Jesus tem um encontro com João Evangelista, os pais de João Evangelista, Salomé e Zebedeu, pai de João e de Tiago. E naquele momento, Zebedeu e Salomé pergunta ao Rabi: Rabi, este novo reino que você está implantando na terra, gostaríamos que você, Rabi, colocasse um dos nossos filhos ao seu lado direito e o outro ao lado esquerdo. Foi aí que Jesus iria perguntar a ambos, os pais de João e de Tiago: será que eles estão preparados para beber do mesmo cálice que hei de beber? E foi nesse momento que Zebedeu e Salomé perceberam que Jesus falava de um reino diferente. Este reino, que não é o reino do mundo de César, mas é o reino do mundo interior, o reino interior da alma, o reino interior do espírito imortal. Jesus veio falar para os imortais, para as consciências espirituais. Desperta aqueles que já despertaram com a sua autoconsciência, e aqueles que ainda precisam despertar desta consciência de sono profundo, que ainda há muitas almas endurecidas neste planeta que ainda se encontra
em um processo cíclico de transformação para em um futuro próximo se tornar um mundo de regeneração. Porque Jesus já afirmava que as grandes revelações, ou melhor, as grandes regenerações que o mundo passará, terão início no mundo íntimo de cada um de nós. Porque as grandes regenerações se iniciam de dentro para fora, no mundo interior desta consciência espiritual, do eu interior, do espírito eterno. E foi aí que João Evangelista, ainda muito jovem, aos seus 19 anos aproximadamente, se tornaria o discípulo mais novo dos 12 apóstolos. Seria João Evangelista que mais tarde desencarnaria octogenário. Seria ele que iria escrever as profecias. Seria o João Evangelista que iria traçar o futuro da história da humanidade nas suas narrativas proféticas de Apocalipse. E que mais tarde vamos encontrar o espírito de João Evangelista reencarnando na Terra no ano de 1281, 85 mais ou menos, na personalidade ou na personificação de Francisco de Assis, o Provelo de Assis. Portanto, quando Jesus formulou as suas diretrizes de segurança com o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como proposta libertadora que o Cristo veio nos apresentar. Em um determinado momento, Jesus iria dizer: eu hei de vos enviar um Consolador prometido, e que este Consolador prometido irá realizar grandes revelações que até então a humanidade não tem condições psicológicas maduras atualmente para compreender o que o advento deste Consolador prometido rasgará os véus da ignorância e libertando-nos a alma para uma nova era, uma nova visão da realidade do ser espiritual. Foi aí que Jesus anunciava a terceira grande revelação, e que eu diria que é a terceira grande revolução. A primeira revelação foi Moisés, seguida com a revolução que Moisés causou. A segunda revelação foi o próprio Cristo na Terra, era a grande revelação, seguido também de uma grande revolução que o Cristo causou à humanidade naquela época, com a sua proposta terapêutica do amor. E agora, a terceira revelação, seguida de uma grande revolução, quando os espíritos começaram a derramar sobre a humanidade, em várias partes do planeta, o advento do Espírito da Verdade como a força libertadora do Espiritismo. Por volta do ano de 1804, exatamente no dia 3 de outubro do início do século XIX, 1804, mergulha na Terra um dos espíritos que foi convidado a dedos entre uma grande falange de espíritos tutelares da humanidade, com a grande missão de apresentar para o século XIX, que seria conhecido como o século das luzes, especialmente na França, em Paris, que seria o coração do mundo daquela época, a grande revelação, a grande revolução, onde os espíritos começariam a mostrar no continente africano, no continente sul-americano, na Ásia, em várias partes do mundo, os espíritos começaram
a dar comunicações através de pancadas, através de materializações, de verdadeiras cirurgias espirituais. Vai aparecer Daniel Douglas Homer, Emanuel Swedenborg, que foi um dos precursores no século XVIII, mas seria Hippolyte Léon Denisard, que mais tarde se tornaria Allan Kardec, que teria a grande proposta de nos dizer que o Espiritismo é essa força libertadora que nos liberta do nosso mundo interno, faz com que a gente desperte na nossa consciência de dentro para fora. Quando Kardec, por volta do ano de 1855, 1856, ele teria uma série de visitas em célebres reuniões mediúnicas, onde os espíritos vinham através dos fenômenos das mesas girantes. Kardec, mais tarde, vai solidificar o pensamento dos espíritos, porque Kardec ele troca correspondências com várias partes de médios no mundo inteiro. E naquele momento, as cartas que Kardec recebia seria bússola de orientação para a construção do pensamento kardeciano, a construção dessa força libertadora do Espiritismo, no dizer, meu amigo Luciano da Gata, e a todos que nos acompanham. Há uma frase de André Luiz, que André Luiz diz o seguinte: os espíritas são os milionários da felicidade. E por que é que nós somos os milionários da felicidade? Na visão cosmológica, espiritual de André Luiz. Porque os espíritas são milionários porque nós detemos este conhecimento transcendental da vida, esta percepção holística do universo, do eu interior para o ser exterior, esse ser cósmico, de que nós somos moradores do universo, nós somos cidadão, um ser consciente do universo. E que este ser consciente espiritual, que é a alma, enquanto encarnada na Terra, é uma alma, mas quando ele deixa de existir nos mundos físicos, não só na Terra, mas em outros planetas, no mesmo estágio do nosso planeta Terra, quando este ser, alma encarnada, deixa o habitat físico de um corpo biológico, retorna à paternidade divina, ao mundo espiritual, à nossa verdadeira pátria espiritual. Portanto, meus queridos irmãos, essa força libertadora do Espiritismo viria a rasgar os véus das nossas ignorâncias, nos mostrando a nova realidade que o advento do Espiritismo iria causar nas próximas décadas, no próximo 100 anos, porque esta revelação aconteceu em 1857 e que o século XXI certamente passaria por grandes transições do ponto de vista ético, moral e espiritual. As grandes transições que o planeta Terra iria passar do ponto de vista espiritual e do ponto de vista climático, iria fazer com que a doutrina espírita ela fosse essa bússola de orientação, essa bússola de orientação. Esta orientação seria as diretrizes de segurança
para o nosso crescimento espiritual, para quebrarmos os grilhões que nos prendem ainda ao passado, aos nossos atavismos do passado. Então, essa força libertadora do Espiritismo é uma proposta ética universal, como aconteceu com Maria Madalena. Maria Madalena fez parte dos primeiros trabalhadores das bem-aventuranças. Maria Madalena iria ser os trabalhadores da casa do caminho. Maria Madalena fez parte daquela eclesia que conviveu com os discípulos e que teve um alto encontro espiritual com Cristo na casa de Simão Pedro. Ela também foi uma das primeiras trabalhadoras convidado. E nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora que temos consciência e responsabilidade que nos cabe com esta consciência de que a doutrina espírita veio nos mostrar a nós que só há um único caminho para a nossa felicidade plena, para o êxito das novas diretrizes que todos nós estamos buscando, que é a diretriz de segurança com espírito da gratidão. Retornando a Madalena. Madalena tem este alto encontro com Jesus. E Madalena vai dizer que ela precisa amar. Jesus diz que ela poderia ter filhos, mas Madalena entendia que ter filhos para ela era meramente impossível, porque ela estava com o ventre varado, porque ela era uma vendedora de ilusões. Mas Jesus vai dizer-lhe que ela deve buscar os filhos da humanidade. Abra o teu coração, abra a tua alma, Madalena. Estenda as tuas mãos para os filhos alheios da humanidade. E aí, Madalena, ela vai ter uma experiência, uma catarse espiritual ao longo dos seus próximos 30 anos. Foram 30 anos deste encontro com Jesus até a sua desencarnação. E Madalena, ao deixar o veículo físico visitado pelo bacilo da hanseníase, que naquela época era conhecida como a lepra, Madalena retorna à paternidade divina, ao mundo espiritual. E lá, quem estende as tuas mãos para receber, Madalena, estas mãos estendidas, era o próprio Cristo, que veio do mundo maior para receber Madalena e dizer que Madalena agora estava liberta da lepra que manchou o corpo físico, mas libertou a alma. A lepra deixou cicatrizes no corpo, mas limpou a lepra espiritual, vamos dizer assim, que estava na consciência de Madalena, porque ela sentia-se altamente culpada, a consciência de culpa, pelo simples fato dela ser uma vendedora de ilusões. Passado os milênios, como cada um de nós que estamos aqui participando desta live, somos ser nas nossas sucessivas reencarnações. Madalena vai aparecer no cenário da Terra por volta do ano de 1580, 1540, na cidade de Ávila, uma cidade na Espanha, no século XIV. O espírito de Maria Madalena mergulha em uma nova personalidade que mais tarde seria conhecido dos anais da Igreja Católica Apostólica Romana como Teresa de Ávila. A ex-vendedora de ilusão agora é
Teresa de Ávila, depois de mais de 1500 anos, que separou Madalena daquele alto encontro que Madalena teve com Jesus na casa de Simão Pedro. Agora, a rede viva Madalena vai utilizar a indumentária de Teresa d'Ávila e vai se tornar a mística de D'Ávila. Nesta personalidade, ela tem altos encontros espirituais com Cristo. E seria Madalena a precursora da psicologia analítica, da psicologia transpessoal. Eu digo que ela seria a precursora, porque Teresa de Ávila vai escrever um tratado de psicologia na linguagem da sua época, falando sobre o castelo interior, as nossas moradas internas, que cada um de nós somos possuidores de calabouços e que somos presos, muitos estão presos dentro de si, trancafiados dentro de si, do teu próprio calabouço, construído pela sua ideoplastia, pelo teu pensamento. E seria Teresa de Ávila, queria fazer um tratado de uma análise das sombras internas de cada um de nós. Certamente, Teresa de Ávila, junto com João da Cruz, o místico João da Cruz, espanhol, contemporâneo de Teresa de Ávila, todos esses espíritos certamente estavam, e ainda continua estando, fazendo parte desta força libertadora do advento da terceira revelação para tirar o véu que nos prende ao nosso passado, passado esse que está em nós mesmos. Somos prisioneiros da nossa própria consciência que nos prende ao passado e não conseguimos nos libertarmos com a visão proeminente de um novo alvorecer que a humanidade nos convida. A nova era, e aqui vai as nossas considerações finais. A nova era, que leva o nome desta instituição, aí no Vale do Jiquiriçá, do nosso digníssimo amigo Zé Alberto, que já conheço há muitos anos. Esta nova era, esse alvorecer de almas que no passado faliram e que hoje busca uma nova ordem para o mundo. Esta nova ordem para o mundo, essa nova regeneração para o mundo começará a ocorrer quando você, de fato, construir no teu pensamento o mundo de regeneração. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esta diversidade de moradas na casa do meu Pai, que Jesus afirmava, ele falava em 3 aspectos, em 4 aspectos. O primeiro aspecto desta parábola, desta narrativa que nos convida a alvorecer de um novo mundo, Jesus se referia que há diversidades de moradas de outros mundos habitados, de civilizações superavançadas. Há milhões e bilhões de estrelas, de exoplanetas, como estão descobrindo o telescópio James Webb. Só a nossa galáxia tem entre 100 a 400 bilhões de estrelas, a nossa Via Láctea. A galáxia de Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas. A galáxia NGC 4889 tem mais de 10 trilhões de estrelas. E eu só estou falando de galáxias locais. Há uma infinidade de civilizações avançadas, uma diversidade de raças espirituais encarnadas nas suas necessidades de acordo
com o nível de cada planeta, de acordo com a psicosfera de cada planeta, esses espíritos que habitam outras regiões siderais são constituídos com a densidade, com a psicosfera que é constituído esses mundos, que vai de um mundo primitivo ao mundo médio, até os mundos das bem-aventuranças, onde os espíritos não precisam mais estar encarcerado, preso como uma crisálida. Então Jesus falava dessas diversas moradas em outros mundos, mas Jesus também afirmava que existem as moradas espirituais, os universos espirituais. Antes de surgir o Big Bang, o universo como observável, como nós conhecemos e como os cosmólogos conhecem, os universos espirituais já existia. O mundo espiritual já existia antes de surgir o universo na teoria do Big Bang. Então Jesus falava desses outros universos espirituais, que é aonde está a nossa consciência de ser espiritual, está localizado nesses planos espirituais. É para lá que retornaremos, porque de lá viemos, e cada um no seu estágio, desde uma simples bactéria, de um animal inconsciente, até o Homo sapiens. Estamos nos nossos estágios de evolução. O reino animal está no seu processo de evolução com essa força libertadora do amor de Deus para todos. Então Jesus falava deste mundo espiritual. E o terceiro, as grandes moradas na casa do meu Pai, são as moradas internas dentro de cada um de nós. Homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, conhecerá os deuses e os universos que existem na tua morada interna. Recentemente, o telescópio James Webb, lançado no final do ano passado, 2021, está descobrindo infinitas galáxias. Com o seu infravermelho, tem vasculhado os confins do universo e trazendo a beleza da grandiosidade que é o universo, este telescópio. Então eu diria, nas minhas considerações finais, desta proposta da força libertadora do Espiritismo, na jornada luminosa ou na nossa jornada espiritual, a caminho da luz, apontem, meus queridos amigos que nos ouvem, aponte o teu telescópio para dentro de si. E ao apontar o telescópio para o seu mundo íntimo, você vai descobrir as grandes galáxias, as grandes moradas, as grandes estrelas que existem no universo, no seu mundo íntimo. Você é um microcosmos dentro de um macrocosmos. Há muitas moradas na casa mental que somos nós. Esta consciência desse ser sensente, deste ser que pensa, que transita, ora na matéria, ora fora da matéria, porque a consciência sobrevive no momento da decomposição da matéria. Então, a força libertadora do Espiritismo está com você neste advento desta revelação revolucionária do Espiritismo, que veio tirar o véu da ignorância da doutrina espírita, que veio separar o joio e do trigo, desta doutrina espírita que veio abrir a porta larga e a porta estreita. E qual das duas estamos propondo a seguir? A porta estreita ou a porta larga? Portanto, a força libertadora do Espiritismo está na tua consciência,
em vivenciar os postulados da doutrina espírita. Gratidão, muita paz. Luciano? Luciano? Tá me ouvindo, Luciano? Luciano? Tá me ouvindo, Luciano? Opa, tô de volta aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Espera que você vai me ver. Espera aí rapidinho aqui que eu vou abrir a câmera. Consegue me ver? Não, né? Não, não tô lhe vendo não, só tô vendo um S aqui na minha frente. Pronto, mas vai aparecer agora. Deixa eu só ajeitar a tela aqui. Pronto. Pronto. Tô de volta. Terminou. Foi bem em cima, hein? Foi bem em cima. Tem uma pergunta para você aqui da minha amiga Rosemary aqui. Deixa eu ler. Primeiro parabenizar, né? Você trouxe um tema bem bacana, né? Falou de umas passagens bem interessantes que eu já tinha visto. Mas eu vou passar aqui, que estou lendo aqui o Zap, aqui acompanhando. A Rosemary pergunta aqui. Primeiro, boa noite a todos. Vera Godoy está lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Né? Só a senhora está em Vitória da Conquista, vendo a gente. Ela disse que você acabou de responder a pergunta dela, né? Que ela é sobre a diversidade, moradas, que depende da nossa função. Isso é das questões da morada da casa do pai, né? Eu acho que foi isso aqui que ela falou. Isso que você respondeu aí a pergunta dela. E agradecer mais uma vez você por trazendo esse tema aqui, muito interessante, né? Para todo mundo aqui da Nova Era. Vou encerrar com uma canção aqui para vocês, tá bom? E se quiser falar alguma coisa aí no final da minha deixa aqui da canção, eu vou... Você não tá ouvindo não? Tá ouvindo, né? Estou ouvindo. Pronto. Se você quiser fazer suas considerações finais aí, no final da canção aqui que eu vou fazer, eu encerro a nossa transmissão aqui ao vivo. Ok, posso agradecer então agora? Sim, com certeza. Agradeço aí aos companheiros do Nova Era, aí no Vale do Jiquiriçá. Já tive o prazer de estar aí presencialmente com o Zé Alberto e com o Celso visitando aí o Nova Era. Fica aqui o meu preito de gratidão a todos e muito obrigado, sinceramente, pelo nosso convite. E como eu comentava com o Luciano, eu não estou no meu estúdio em Salvador, estou aqui de improviso no sítio, aqui na cidade de Dias Dávila, em um sítio. Então, muito obrigado, que o Mestre Jesus nos abençoe. É isso aí, que assim seja e assim será. Para finalizar, cantarei essa canção. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente.
boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, um outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega um dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, um sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, e leve esse sorriso porque já chorei demais. Boa noite a todos vocês, um abraço.